Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Aeromoço Convida. Hoje a gente vai estar de novo com a Mari, do About Mary, e a gente vai estar falando sobre a seleção da Latam. Ela já começou, né? Como vocês sabem, e para quem está participando mais do que ninguém vai estar sabendo sobre isso. Mas a gente resolveu fazer uma segunda live aqui para poder trazer algumas atualizações, mais dicas e etc. Tá? Então, vamos lá, a Mari já chegou. Olá, Oi, Mari, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo certo também, tudo ótimo. E aí, preparada para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto? Preparadíssima. Eu tava até tentando aqui escolher um filtro para melhorar essa cara, mas vai desse jeito mesmo, gente. Hoje eu não tô em casa, eu tô na casa da minha sogra, que eu precisei vir resolver umas coisas, então se a iluminação estiver muito ruim, a gente dá um jeito, eu vou ajeitando. O que importa é o conteúdo que a gente vai passar com toda certeza. Então tá, gente. Desculpa aí o atraso, tá, gente? Gente, parece que quando uma coisa assim sai do nosso negócio, assim, tudo, né, acaba ficando complicado. Mas enfim, eu fui colocar no carregador assim, ó. Meu Deus, tá 1%. Coloquei, desligou, falei, misericórdia. Foi na hora, na hora. Foi, mas deu tudo certo, gente. Desculpa, tá, pessoal? Um beijo pra Ah, vocês e vamos lá. vamos lá. Na nossa primeira live, né, na live anterior, a gente falou sobre a seleção da Latam, mas antes mesmo dela começar, só tinha aberto a inscrição, né? E Agora os processos já começaram. E aí a galera tá ali intensa, né? Você deve estar recebendo também um monte de pergunta o tempo todo. sim, sim. Olha, tá uma loucura. Sabe? Na verdade, foi até para mim, é difícil para mim lidar com tanta demanda, porque desde quando eu comecei a trabalhar verdadeiramente, assim, aqui no Instagram, foi a primeira vez, né, que abriu o processo seletivo assim tão escancaradamente e duas companhias aéreas ao mesmo tempo fazendo, então, tanto a Azul mais lenta, né, dando andamento à seleção, quanto essa da Latam. Então, assim, eu tô ficando louquinha, mas eu consegui colher várias informações legais, sabe? Eu tô achando muito interessante porque você falou agora do processo seletivo da Azul, só que o pessoal tá muito mais intenso no da Latam, né? Sim, Eu sim. fiquei chocado. Eu acho que é porque o processo da Latam, eu tenho que tomar até cuidado com a forma como eu vou falar, mas eu acho que é porque o processo da Latam tá um pouco mais democratizado, né? Sim, justo. Pode ser. Então, muita gente tá botando muita fé, entendeu? Nesse processo. Não tem um padrão de exigência inicial tão rigoroso. Sim. Isso eu Já acho que caiu um pouquinho o negócio ali do idioma. com certeza, com certeza. Isso acaba animando, né, o pessoal. Então, eu Com tô vendo. certeza. E outra, eu acho que a própria empresa cria, né, essa intensidade, porque só da forma como eles fizeram isso acontecer, 2 dias, abertura, aí mais 2 dias já tinha gente fazendo provas e um tempo curto para você fazer essas provas. Isso tá deixando o pessoal bem acelerado. Eu ia falar bem isso. O que você tá achando dessa velocidade de processo seletivo? Porque tá muito rápido. Tá muito rápido. Eu acho que essa velocidade decorrente do fato deles terem começado isso muito tarde, né? Então, assim, os voos eles estão voltando aí com tudo, né? E tem até gente, tem bastante gente que eu tenho vários alunos, inclusive, que antes da pandemia estavam fazendo o processo e aí agora também foram convidados a retomar. Só que não é o mesmo processo, é um processo um pouco mais simples, só para refazer algumas coisas, né? Já que eles já fizeram entrevistas e tudo mais. E aí eu acho que eles estão realmente buscando pessoas que estejam preparadas, de verdade. Sim, Sabe? Essa pressa, eu acho que tem muito a ver com essa questão do perfil de pessoa que eles estão buscando. Pessoas adaptáveis, pessoas que estejam com tudo nos trinques, entendeu? Porque nos últimos processos, principalmente antes da pandemia, tivemos muitos problemas, eles tiveram muitos problemas por conta de gente, por exemplo, que chegava na última fase. Ah, mas eu vou fazer a ANAC semana que vem. Ah, mas o meu passaporte ainda vou pedir. Ah, mas minha vacina, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que também tem a ver com essa questão de ter certeza que as pessoas vão estar
no pente, digamos assim, sabe? Sim, sim, prontas. Exatamente. Eu acho que isso conta. Eu vou falar aqui rápido. Eu quero que a gente, aqui no nosso começo da live, a gente fale um pouquinho sobre o processo que já foi, tá? Pra gente lembrar como aconteceu e aí a gente fala da próxima etapa que vai acontecer. Mas antes, eu vou ler aqui o que a Mari mandou. Que a Gol acabou de comprar a Avianca, se não me engano, e já abre também. Eu só quero deixar isso... Eu li essa matéria também hoje à tarde. E graças a Deus estava com alguém que entende um pouco de compras e vendas para me ajudar a entender um pouco essa situação. E a Gol não comprou a Avianca, tá? A Avianca Brasil realmente acabou, ela faliu. O que aconteceu foi um rolê ali com a Avianca Colômbia, tá? E na verdade é uma empresa acima delas que vai ter todo esse grupo. Então a Gol não comprou a Avianca Colômbia, só para deixar isso claro, e cada uma ainda vai continuar com a sua própria estrutura e independência. Provavelmente não vai ter muitas mudanças quanto a isso. Então, calma, ainda não é tipo, meu Deus, a Gol vai contratar um monte porque juntou com a Avianca e bababá, vai aumentar a rota. Não, calma, não aconteceu nada disso. Tá? Só para deixar isso já fora do caminho aqui, pra gente poder focar na Latam. Tá bom? E ainda bem que você falou sobre isso, porque eu vi, tipo, isso agora nos últimos 5 minutos, assim, antes da live, eu falei, mas nem deu tempo, assim, de eu abrir, sabe, assim, a notícia, eu falei, vixe, deixa eu ver depois, pra eu entender o que tá acontecendo, mas eu imaginei que era alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né, porque não é assim, gente, uma companhia aérea compra outro ponto, comprou, vamos pintar os aviões e pronto, acabou, não é assim, não. E geralmente quando uma compra a outra ou tem fusão, todo mundo perde, porque reduz, não aumenta. Então, não teria contratação se fosse o caso. Não é o caso, então quem sabe aí mais pra frente a gente começa a ver alguma coisa, mas não foi o caso. Então tá, isso fora do caminho. Que bom que a Mari já falou disso, porque eu já vi outros comentários nesse sentido. A gente pode então falar da primeira fase da Latam. A primeira fase da Latam foi aquelas provinhas do sistema, que eu esqueci o nome do sistema, mas foi aquelas provinhas lá. Job Coach. Job Isso. Coach. Que deu o que falar, né, Mari? Minha nossa. Gente. Deu o que falar mesmo. Deu o que falar. Na verdade, assim, eu vou ser bem honesta, assim, eu não gosto de ficar me posicionando. Na verdade, algumas pessoas, se posiciona, não sei o que. Eu falo, gente, eu não tô representando empresa nenhuma, então eu não posso me posicionar a respeito disso, até porque não faz diferença nenhuma, né? O que eu penso a respeito disso, né? Que as pessoas criaram um problema muito maior do que realmente era, do que realmente aconteceu. Então, assim, a gente sabia, como a gente já tinha dito até na outra live, que essas provinhas, elas poderiam travar, para o pessoal não fazer de última hora, né? Aquelas dicas que a gente deu. A gente deu essas dicas, inclusive a gente deu essas dicas. Sim, porque sempre assim, gente, toda vez a mesma história. Trava a plataforma, aí fulano não consegue acessar, aí destrava, aí não funciona a câmera, isso, aí aquilo, enfim. Tem um monte de problemas, né? E foi dito e feito. E aí, com a esperteza de alguns, digamos assim, né? Rolou esse vazamento de uma das provas. E aí, naquele negócio de... Eu não vou citar nome de ninguém, tá, gente? Muito claro. Então, enfim, não me perguntem nomes, mas aí uma pessoa reage a isso de uma forma, assim, super exagerada. Exacerpada, a palavra não saiu. Criando um problema muito maior do que realmente existe, né? Por que muito maior? Eu não discordo que é injusto vazar a prova. Mas, se você for parar para pensar no tipo de avaliação que esse tipo de plataforma faz, assim, gente, não é uma prova, 2, 3. São milhares de enunciados. É como se fosse a banca da ANAC. A banca da ANAC, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha feito as mesmas questões que você. Então, é uma prova que ela vai se... Eu esqueci até o nome desse modelo. Tem um nomezinho, mas eu esqueci. Essa reação, na minha opinião, ela foi feita dessa forma para poder atrair público, né? E funciona. Então, é tudo um jogo de marketing. E aí o problema, né?
qual é o grande problema disso? Porque as pessoas que estão passando por esse tipo de processo estão muito vulneráveis, né, a esse tipo de Todo mundo fica situação. preocupado, tá todo mundo ansioso, a galera tá ali no meio do babado. Exatamente. Então, isso é muito complicado. É prova randômica, o pessoal colocou aqui nos comentários. É essa palavra mesmo que eu tava esquecendo. Então, gente, pode ser que 2 tenham sido beneficiados com isso? Pode ser. Pode ter acontecido, beleza. Mas não seria justo, não seria viável, não faria sentido algum uma empresa que investiu milhões de reais numa plataforma cancelar processo seletivo por E causa outra, de isso também meia não tira dúzia, o entendeu? mérito de quem passou já, né? Tipo, isso não vai desmerecer quem já passou, mesmo que com notas diferentes, etc. Não, Não. gente, várias coisas vão estar sendo analisadas. Até porque essas provas, elas não são eliminatórias, né? Então, principalmente a do idioma, não foi eliminatória, Não, que eu achei incrível isso. não é. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o problema que a própria plataforma deu. Realmente a gente tinha dado as dicas para fazer as provas o quanto antes. Quem fez não passou por essa situação. Mas a gente Exatamente. teve aí um probleminha com o primeiro acesso, isso a gente já imaginava que poderia acontecer, e depois para conseguir ligar a câmera. Sim. E aí, o de ligar a câmera foi muita gente que ficou com esse problema e foi Sim. tipo no último dia e meio que aconteceu esse problema assim para geral. Isso. Gente, foi para muita gente. Então assim, a gente viu aí um post no Reclame Aqui, né? Sim. Reclame Aqui. E onde a empresa se posicionou naquele caso específico, dizendo para fazer o processo e que ainda assim seria avaliado, né, analisado. Então, eu acho que assim, nesses casos, tem um contato ali com a empresa que eles deixam para qualquer tipo de eventualidade. E aí, Sim. nesse caso, é ali que você vai entrar em contato e passar a situação. Então, se você teve esse problema, eu falei isso para quem veio me procurar, entre em contato com a empresa dizendo que você teve esse problema e pronto. E esteja respaldado, né? Exato. E até para complementar para as pessoas, esse problema aconteceu pelo único e exclusivo motivo de que acredito que eu não sei se eles não se prepararam adequadamente para o número de pessoas ou se eles não esperavam tantas candidaturas, porque foram 11 mil candidaturas. E o Job Coach, ele tem um sistema, eu não entendo nada de TI, tá, gente? Então eu vou falar do jeito assim, normal. O Job Coach, ele tem uma particularidade de aceitar somente 50 mil vídeos por dia. Como essas provas, elas são feitas por 11 mil pessoas ao mesmo tempo e são vários tipos de provas, né? Eu acredito que esse banco de dados ou de memória, não sei, da plataforma tenha acabado. É como se acabasse o espaço do seu iPhone, digamos assim. Sim, exatamente. Sabe? Então, não estava subindo para a nuvenzinha deles. Só que esse tipo de prova, ela também é monitorada por ferramentas de inteligência artificial. Então, o vídeo, é claro que é mais um protocolo de segurança, né, que existe para que fraudes não aconteçam, mas não é o único. Existem vários sistemas que identificam N coisas. Então, por isso, eles até mandaram, não sei se você chegou a ver, um e-mail para a galera que estava participando, tranquilizando a galera, dizendo que, ó, gente, calma lá. E assim, eu também ficaria muito nervoso se isso tivesse acontecido comigo, com toda certeza. Eu ficava, meu Deus do céu! E aí eu ia ficar pensando, por que eu não fiz antes? Então, gente, eu espero que essa primeira fase aí, para quem passar para a segunda, já sirva de um alerta, né? De não vamos deixar para a última hora. Tá, a gente fez a inscrição até dia 5 para fazer a prova até dia 6, que eu posso fazer até dia 6. Mas eu quero mesmo deixar até dia 6. Não é melhor eu fazer agora, que tá tudo funcionando bonitinho, redondinho? Sim. Entendeu? Então, é o que a Mari vive dizendo, e eu usei isso eu amei essa frase, e usei essa frase, eu citei só a frase com a live da semana passada com a Andressa, que é quem se prepara sai na frente. Sim. Não é isso? Mas é isso, entendeu? É isso. E uma coisa também que eu notei a respeito desse processo seletivo foi o quanto as pessoas precisam se preparar emocionalmente para esse tipo de instabilidade. O que num processo seletivo online é essencial.
Porque isso pode acontecer a qualquer momento, né? Se você pode ter um problema, por exemplo, como eu tive, de, sei lá, desligar, seu computador quebrar, você derrubar uma água, sei lá, em cima do teclado. Gente, pode acontecer várias coisas. Então, trabalhar a sua cabecinha para que você consiga resolver, né? Mas mantendo ali aquela linha de produtividade, digamos assim, é muito importante. Porque no fim das contas, se você tem um problema técnico, se você tem um problema pela plataforma, qualquer problema desse tipo que não seja da sua responsabilidade, eu diria assim, as pessoas que estão te avaliando também são gente. Elas não vão simplesmente jogar tudo que você fez no lixo até agora e tchau e benção, entendeu? Sim. Então, eu acho que até muitas pessoas foram prejudicadas por como elas foram afetadas. Tanto por essa política que aconteceu, quanto por essas instabilidades do sistema. E isso são coisas, gente, que se vocês forem parar para pensar na execução da profissão de vocês, vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá bom? Então, tem que ter isso em mente, né? Antes da gente falar da próxima fase, eu vou ler aqui a frase do Cláudio. Por um momento especulei comigo mesmo que isso, a queda do teste, era um teste. Gente, eu acho engraçado que quando a gente está no processo seletivo, isso também aconteceria comigo. A gente começa a fazer várias teorias da conspiração e não é nada disso. Não está acontecendo nada. A gente, é como se estivesse no BBB, a gente começa a criar, tipo, várias especulações. É muito engraçado. E que na nossa cabeça ela vai acontecendo, né? Cuidado, gente, não vamos tão longe. É. Então vamos lá, segunda fase. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as fases que eu não abri hoje. São 4, não são? São 4 ou 5, não tenho certeza. Eu vi que muita gente estava perguntando, enquanto você procura, eu vou falar pro pessoal, eu vi que eles estavam perguntando muito sobre essa questão de como assim essas provas não são eliminatórias, não sei o que. Gente, é o seguinte, por que essas provas não são eliminatórias? Porque não existe uma nota de corte específica, tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar para vocês entenderem bem esse procedimento, digamos assim, das plataformas de recrutamento, é que assim, vamos supor que eles falam assim pro Job Coach, a nota de corte é 7. Sei lá, um exemplo. São 10 mil pessoas, vou até arredondar para ficar mais fácil de fazer a conta. Então, são 10 mil pessoas fazendo essa prova. Vamos supor que 9 mil pessoas tiraram 7 para cima. A empresa tem 200 vagas. Também estou inventando números, tá, gente? Não estou falando sobre nenhum número específico aqui, tá? Fique bem claro. Como é que eles vão fazer esse funil? 200 vagas para 9 mil pessoas, quantas passam para a próxima fase? Então, geralmente, esse tipo de nota, ela é considerado de acordo com o número de vagas e da média geral das pessoas. Então, se tiverem 200 vagas, os 200 melhores vão passar. Se tiverem 500 vagas, os 500 melhores vão passar. Se tiver 10 vagas... A gente não pode esquecer... 10... Desculpa, Má. A gente não pode esquecer que a gente está numa competição ali, né? A gente está todo mundo competindo por uma mesma vaga. Exatamente. Então, não adianta eu falar, por exemplo, não é o caso dessa seleção específica, mas quando eles pediam inglês intermediário. Estou com inglês intermediário, eu estou ali no nível, tá ótimo. Inglês intermediário eu já entro. Não, mas se eles vão estar escolhendo entre vários produtos, né? Entre vários candidatos, eles vão escolher os melhores. E é exatamente o que acontece aí. Exatamente. E também, gente, vocês têm que considerar, não é eliminatória justamente por não ser assim, tirou 7, então tchau, vai embora. Não é assim que funciona. Mas não tem que relaxar e fazer de qualquer jeito por causa disso, entendeu? Não pode mesmo. Você tem que encarar isso com tranquilidade. A Vitória perguntou, então, como seria uma dinâmica de grupo com 11 mil pessoas? Excelente então, a pergunta, até porque a fase 2, que é a que a gente vai... Provavelmente vai acontecer essa semana que vem, pela velocidade que tá indo, é a dinâmica em grupo. Sim. Acabei de abrir aqui. Exatamente. Gente, eles não vão fazer dinâmicas de grupo com 11 mil pessoas, tá? Que nem eu falei. Se eles têm 500 vagas, eles vão chamar 700 pessoas para dinâmica de grupo, entende? E aí o funil ele vai se formando. Aí vai depender muito da porcentagem que a empresa está disposta a avaliar, entende? Não existe um número que a gente possa falar aqui como se a gente soubesse, entendeu? Então o funil ele acontece assim. Ele acontece assim.
X vagas. Então tem que ter tanta... Isso, gente, é pré-estabelecido muito antes, tá? Pela empresa, é uma coisa já planejada, não é uma coisa que eles veem na hora como é que vai dar, entendeu? Eu quero aproveitar só para dizer que a gente não está representando a empresa, a gente não está fazendo o processo seletivo da empresa. A gente está falando pelos nossos conhecimentos, formações e experiências. Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer mais ou menos, mas a gente não está falando em representação do processo. Então eu não posso falar, tipo, vão passar 5.000, vão passar não sei quantos. Não. Porque vem muitas dessas perguntas como se a gente tivesse informações privilegiadas. Não é o caso, tá? Só deixar isso bem claro, porque vem muita pergunta assim. E outra, gente, esses números que a gente está falando aqui são números fictícios para que vocês entendam o processo, tá? Não estamos falando de nada de número oficial, isso nem foi divulgado pela empresa, tá? Então, vamos deixar bem claro mesmo. Então tá, a gente vai entrar nas fases da dinâmica. E na nossa primeira live a gente já tinha falado de como poderia acontecer essa live. E você tinha dado 2 cenários, Mário. 2 cenários. 2 cenários, com 2 dedos só. Sim. E aí, como que era mesmo? Então, na verdade, eram 2 cenários, né? Um era... Deixa eu até lembrar, porque eu já falei tanta coisa pra tanta gente que eu não lembro qual foi especificamente que eu falei. Mas eram 2 cenários assim. Um seria o cenário deles colocarem a galera numa sala do Meet e entregar exercícios ali para que elas resolvessem, né? E o outro seriam também exercícios executados em um grupo, mas pessoalmente, por cada pessoa, entende? Então, só que assim, né? Foi um mix dos 2, entende? Então, tem que considerar 2 coisas quando a gente fala de dinâmica de grupo. Primeiro, o que toda dinâmica de toda companhia aérea tem, gente? Vocês sabem. Tem uma dinâmica que não importa se é aqui, se é nos Estados Unidos, se é Emirates, se é Gol, Latam, Azul, todas têm. Eu vou falar besteira com certeza. Por que você quer ser comissário? Não. O exercício que eu tô falando. Se você fosse um animal, qual animal você seria por quê? Não, essa daí é muito da Jolanjinha. Atendimento ao cliente. Isso, atendimento ao cliente ou situações de bordo, né? Situações de bordo. Então, isso é comum entre todas as companhias aéreas, né? O que muda na perspectiva virtual? É que você vai precisar interagir com o grupo, né? Alguém falou aqui, dinâmica de overbooking. Dinâmica de overbooking só tem pra gente de aeroporto. De comissário não tem, não. Na Emirates tem. Então... Vamos lá, que eu não sou especialista em Emirates. Eu sou generalista aqui, eu falo um pouquinho de cada coisa. Então, na situação de bordo, né, virtual, na situação de bordo virtual, é exatamente igual, gente. É exatamente igual à situação de bordo pessoal. A única coisa que difere é que você precisa ter a sensibilidade de se conectar com as pessoas que estão no seu grupo de forma virtual. Então, é muito importante, sabe? É muito importante que vocês entendam quais são essas situações, como poderiam ser resolvidas, mas considerarem que numa dinâmica de grupo, assim como a gente falou na live anterior, não é a resposta que importa, é como você chegou nessa resposta, né? E aí a outra parte da dinâmica, aí no sentido de ser assim, qual vai primeiro, qual vem depois, não tem como saber, porque eles podem, inclusive, no mesmo grupo, fazer uma parte com uma parcela, outra com outra, depois trocar. Então, isso é indiferente. Né? E aí, a outra parte é como se fosse uma apresentação pessoal, né? Para você falar ali sobre você. Eles fazem perguntas específicas. Geralmente, dão um roteirinho para você seguir, coisa básica. E aí vem aquela pergunta fatídica, né? Tipo, por que você quer ser comissário? Qual é o seu objetivo? Tipo, porque a gente deveria te contratar. Isso, exatamente. Então, eles vão falar sobre os jets. Eu não sei se a gente chegou a mencionar isso na live anterior. Jets, não. Não, jets é o novo modelo de atendimento da Latam. Então, é como se fosse um... Não é igual pilares, visão, valores, não é isso.
Mas é como se fossem modelo, é um modelo de atendimento mesmo. Então, JET significa justo, empático, transparente e simples. Dentro desse contexto, eles vão fazer perguntas para você, inclusive aquele teste de fit cultural foi baseado no JETS. Então, é importante o pessoal saber não só o significado disso, mas o propósito disso. Entende? Aí, Vi, arrasou, já escreveu aí pra gente. Justos, empáticos, transparentes e simples. E isso, gente, ó, se vocês tiverem a iniciativa de escreverem JETs no LinkedIn, vocês vão encontrar milhões de pessoas falando sobre isso, inclusive o CEO da Latam, Jérôme Cartier, que sempre posta coisas a respeito disso. Então, quando eu falo que estudar sobre a empresa, né, precisa de uma avaliação generalizada de vocês a respeito do que está acontecendo lá, para se adequarem ao que eles pedem, é isso que eu falo, entendeu? Porque se você passar 5 minutos na hashtag SomosJets no Instagram, no LinkedIn até melhor, que o pessoal fala mais, assim, né, do âmbito profissional. Você vai sacar na hora, entendeu? O que é que eles precisam. O que é que eles precisam para que isso seja feito, digamos assim. Na hora de ter aqui, o pessoal está pedindo um exemplo, né, de uma possível dinâmica de atendimento ao cliente. Só que, gente, pode acontecer inúmeras situações a bordo que eles podem usar de exemplo. Sim. Uma que pode acontecer, por exemplo, seria a duplicidade de assento. Sei lá, essa foi a primeira que eu consegui pensar aqui, que também é de fácil resolução. Mas o que você faria se tivesse 2 passageiros, sei lá, sentados na janela e os 2 fazem questão de sentar na janela e os 2 estão marcados na janela, sabe? Esse tipo de coisa acontece, pode acontecer e a gente tem que saber lidar com isso. Aí é cara de pastel e paciência. Tem muitas dinâmicas. Gente, a situação de bordo são situações dia a dia, tá? Então, assim, é isso que ele falou. Duplicidade de assento, idoso na saída de emergência. Deixa eu ver outra situação. A família que está em assentos separados. A família em assento separado, criança separado dos pais. Isso. Um exemplo do que aconteceu na minha seleção em 2017 era uma situação assim tão besta, sabe? Era uma situação assim: 2 passageiros estavam brigando entre eles porque um estava achando o avião muito frio e o outro estava achando o avião quente. Então, o papel do comissário naquela dinâmica era mediar essa situação e resolver na medida do possível. Então, eles puxam muito para o atendimento, eles puxam muito para como você vai conduzir essa situação. E não necessariamente para qual vai ser a sua resposta final a respeito disso. Porque muitas vezes, gente, não tem resposta final. Sim. Muitas vezes, você não vai conseguir fazer com que o passageiro saia feliz e satisfeito do seu voo. Exatamente. Entendeu? A questão pode ter passageiro que não pode estar sentado na saída de emergência. Isso! Não querer guardar a bolsa embaixo da poltrona da frente ou em cima, querer levar no colo. Isso! Várias tipo assim, coisas. ó, a mala não cabe no BIM e vai ter que despachar. Vai ter que despachar! Eu amo esse vídeo. É ótimo. Eu amo esse vídeo real. E aí é esse tipo de coisa para saber como vocês lidam com os passageiros e para saber como vocês entram em consenso com o grupo, tá? Em consenso ali com o grupo que tá respondendo a essas questões. E aí, gente, eles vão direcionar vocês, tá? Eles não vão largar vocês lá no meio do Google Meet e sair correndo. Eles vão direcionar vocês direitinho, bonitinho, entendeu? E é o que a Mari falou, às vezes não tem uma solução mesmo, mas se você está ali solícito, né, pronto a ajudar, tentar fazer alguma coisa e trazer uma resposta verdadeira, isso vai ser a melhor solução possível, sempre. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas se apegarem quando vão resolver situações de bordo assim, e isso tanto na vida real, né, quanto na dinâmica do processo seletivo, é vocês se lembrarem de uma coisa. Por mais que o problema não tenha sido culpa sua, ele sempre é responsabilidade sua. Então, quando você puxa para você e para o seu grupo essa responsabilidade de fazer a coisa acontecer, você vai fazer o quê? Você vai colocar os JETs ali em prática. Então, você precisa você precisa lidar com o passageiro de uma forma justa, empática, se colocando no lugar dele, né? Transparente. O que é essa transparência? É você falar para o passageiro o que realmente está acontecendo, né? E simples, falar numa linguagem em que as pessoas que estão ali não fiquem com dúvidas a respeito do que está acontecendo naquele momento.
Lembrem-se Às disso. vezes você dá uma volta tão grande na resposta por medo de dar a resposta que você não está sendo nem um pouco simples e isso piora a situação ao invés de solucionar. Às vezes uma resposta que ele não quer ouvir é uma resposta mais bem recebida do que uma resposta toda rodeada assim para florear. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, gente, para que vocês saibam, porque assertividade, comunicação, postura, iniciativa, trabalho em equipe são competências que eles avaliam aí nessas dinâmicas de grupo online ou presencial, tá? Qualquer tipo de dinâmica. Dinâmica. Eu falei certo? Buguei aqui. A dinâmica de grupo, ela vai ser... eles vão estar procurando a mesma coisa, sendo presencial ou à distância ou virtual, né? E é importante a gente ter essa consciência. A única coisa que vai acontecer de diferente é a ferramenta que vai estar sendo usada para acontecer essa dinâmica, que no caso do virtual pode ser dessas plataformas de reunião, né? Eu não sei se vai seguir o mesmo critério da avaliação do pessoal da migração interna. Gente, já recebi relatos das migrações aí, mas eu não falo sobre isso nem com os meus alunos. Primeiro, porque é injusto, né? Com as pessoas que ainda vão participar. E segundo, porque não posso expor informações da empresa. Mas, trabalhando dentro desses pilares, saibam que vocês estarão no caminho certo. E aí, uma coisa que aconteceu com eles, que deve ser igual, mas é uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém se eu falar, é que está sendo pelo Google Meet. Então, acredito que seja a mesma coisa, porque não faz sentido, né? Se for a mesma coisa, a gente sabendo que pode ser ou pelo Teams, que a gente tinha mencionado, mas provavelmente, mais provavelmente pelo Google Meets, então, seria legal, então, vocês entrarem nessa ferramenta para já dar uma familiarizada. Vai que é realmente por essa ferramenta, vocês já sabem mais ou menos navegar por ela. Isso. Inclusive, problema técnico, por falta de conhecimento, é bem comum, tá, gente, de acontecer. E eu vou ser bem honesta com vocês, tá? Uma das coisas que eu mais notei nessa primeira fase e dessa polêmica, tudo isso que aconteceu, foi que tinha muita gente se desesperando, sabe assim, por conta de coisas simples e que estavam facilmente encontráveis, digamos assim, tá? Então, muita gente perguntando, quantas fases são? O que é isso? O que é aquilo? Gente, vocês reprovam, alguns candidatos reprovam porque vocês não leem o que está sendo pedido. Entendeu? Então é muito importante que essa parte mais básica da vida, de interpretação de texto, de leitura, de documentação, esteja de fato, né, tudo certinho, resolvida, digamos assim, para que vocês possam prosseguir para as próximas, né? E outra coisa também que eu vi, muita gente... Mari, precisa ter passaporte? Mari, precisa ter CMA? Mari, precisa ter isso, precisa ter aquilo, gente. Tá escrito. A gente leu todos os requisitos na primeira live e tá escrito na vaga. Sim, exatamente. Exatamente. Gente. Bom, dinâmica é isso então, né? Acho que a gente falou tudo. Sim. Um exemplo. Preciso fazer cadastro no site da Latam? Tá na descrição da vaga. Precisa fazer cadastro no site da Latam. Tá? Mari, as pessoas também perguntavam assim, Mari, tem um campo lá no site da Latam? Eu não sei exatamente como é, porque eu nunca vi, tipo como é hoje em dia, né? Na minha época era muito diferente, que nem tinha isso quando eu entrei. Mari, tem um campo lá no site da Latam para anexar o currículo. Tem que anexar o currículo? Você tem um campo... Oi, gente... Entende? É porque às vezes não fica com aquele asteriscozinho de obrigatório. Sim, de obrigatório, tá. Mas assim, você vai deixar isso passar? Entende? Não, não Vamos pode. deixar o negócio completo, né? Bonitinho. Exatamente. Gente, vocês querem mandar perguntas aqui na caixinha e a gente começa a responder? Porque eu acho que a gente conseguiu passar por essa fase aqui bastante fácil, ficou bastante explicado, eu acho, assim entendo. E a gente já tinha falado sobre todas as fases, mas claro, eu acho que tá legal essa live aqui e pode ser que para a terceira fase a gente faça outra. Sim. Exatamente, vai mandando as perguntas aí. Eu não consigo ver os comentários muito bem, porque eu fico no quadradinho de baixo. Tá. Mas conforme for aparecendo, a gente vai responder. Eu tô aqui até agora com a vaga aberta no meu computador.
porque, né, se alguém perguntar alguma coisa nesse sentido. Ó, nessa dinâmica de grupo, será aceito fazer pelo celular ou somente pelo computador? Olha, eles não mandaram, até onde eu sei, nenhum tipo de ressalva como foi no teste, né? No teste estava escrito que você precisava fazer pelo celular. Eu acredito... pelo computador, desculpa. Olha, eu falando besteira. Se você só tiver o celular e tudo mais, tudo bem, né? Você não vai ser desclassificado por isso. Mas, assim, pode ser que algumas ferramentas tenham algumas limitações de possibilidades, digamos assim, pelo celular. Porque quando você vê o Google Meet pelo computador, é diferente do que pelo celular. Então, tem que ver se, de repente, isso não possa te prejudicar nesse sentido. Entende? Eu sempre recomendo, né, que, se possível, né, seja feito pelo computador. Eu acho melhor. Tá, vamos lá. Ai, minha perna tá formigando. Acredita que esse tempo de espera para uma resposta seja normal ou atrasou por conta desses problemas? Eu acho que o tempo de espera para uma resposta está sendo muito rápido, na verdade. Eu ia falar isso. Na verdade, ainda nem tá um tempo. Nem deu tempo, calma. Amanhã não. Na sexta ainda. Amanhã é quinta? Sei lá, na sexta-feira. Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Na sexta ainda vai fazer uma semana que os testes foram finalizados. Tá completamente dentro do prazo. Tem companhia aérea que é de mês em mês cada fase. Para fazer esse tipo de contato com vocês. Então tá sendo bem rápido, tá? Não tá demorando não, fica tranquilo. Tá indo muito rápido, sério. É a primeira vez que eu vejo um processo que uma fase demora, tipo, uma semana de uma para outra, assim, nessa média. Geralmente demora, sei lá, 20, 25 dias para uma resposta. Sim. Então tá muito rápido. Tá mesmo. Concordo. Podendo demorar muito mais, inclusive, né? Não tem tempo. Você acha que fica muito robotizado mesmo fazendo o curso? O que fica robotizado? Eu abri a pergunta, mas não li antes. Eu não entendi. Pode ser que essa pergunta seja complemento de outra, né? Que ele possa... não entendi também. Explica aí pra gente direitinho o que você quer dizer com isso. Vocês acham que teria problema fazer a dinâmica de barba, mesmo sendo o padrão da companhia? Problema não. Se sua barba for uma barba de verdade, não um projeto de barba e também é bem aparada, bem higiênica, bonitinha, certinho. Amei. Eu também acho que não, mas é o que eu sempre digo. Se fosse eu tentando a vaga, eu tiraria a barba. Nunca se sabe. E quanto mais clássico, melhor, na minha opinião. Eu vi muita gente também questionando muito esse negócio virou polêmica até não sei em qual, também não faço parte de nenhum quase, mas teve um grupo de Facebook que teve maior polêmica de você vai ser home office, não precisa estar arrumado coisa nenhuma, estão lançando fake news. Gente, por favor, tá? Vamos combinar aqui que tá na hora de vocês ouvirem pessoas que já têm experiência nisso, entendeu? Tem que ir arrumado sim, isso é um processo seletivo. Não vai arrumado então, você não tá dando bola o suficiente para essa vaga, você acha que não vale a pena se arrumar para fazer porque você tá fazendo de casa, então não se arruma, fica sem a vaga. Vai que dá certo. Hein? Ih, a Mari travou. Travou pra vocês também ela ou foi só pra mim, galera? Deu uma leve travadinha aqui para a gente. Voltou. Beleza. Voltou. O que você tinha falado? Deu uma travadinha. Não, eu falei, vamos esperar ele voltar, porque deu uma leve travadinha enquanto o pessoal tava fazendo alguns comentários de que realmente deu umas tretas nesses grupos. E, gente, olha, eu vou ser bem honesta, tá? Quanto menos grupos você fizer parte, melhor pra você. Melhor, Só aumenta a ansiedade e outra. Não tem nem que se posicionar nesses grupos, porque não vale a pena. Exatamente. E outra, vocês estão pensando que nesses grupos tem só candidatos, né? Fica a dica aí. Próximo, deixa eu ver. Acreditam que esse método online de processo veio para ficar? O que você acha, Má? Eu acredito, sabe por quê? Eu acho que não de uma vez,
né? Eles deixaram muito claro que esse é um teste. Então, eu não acho que, por exemplo, daqui para... E ela travou de novo. Eu acredito sim que isso vai se perpetuar. Voltou? Voltou? Voltou. Deu uma travadinha. Parou no eu acho que daqui pra frente e ficou aí. Eu acho que daqui pra frente vai sim haver uma tendência, né, para que isso seja colocado aí nos próximos processos e tal. Mas como é um teste, porque eles deixaram muito claro que esse é um teste, está inclusive no LinkedIn da Latam, talvez eles não, de próxima, já não façam novamente, até para eles conseguirem ter tempo de analisar tudo o que está acontecendo, né, e fazer as melhorias necessárias. Por exemplo, se são 10 mil candidatos e a plataforma tem X número de vídeos, provavelmente num próximo isso vai ser avaliado e vai ser arrumado. Então, assim, eu acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo, mas não assim logo, sabe? E outra, é muito mais barato para as empresas, né, fazer teste. Exatamente, é muito mais barato. Lá receber pessoas e lá nos prédios, nos centros de treinamento das companhias aéreas é muito, muito, muito caro, entendeu? Para eles. Não é só a questão da seleção que veio online para baratear, né? E provavelmente ficar por ser mais barato. Muitos processos se tornaram online nesse meio tempo. Então, faz parte da nossa vida futura agora, gente. E os treinamentos das companhias aéreas também, eles só... eu não sei como é na Gol agora, né? Hoje em dia. Mas pelo menos na Latam, vendo os relatos dos meus alunos, esses treinamentos, eles só fazem presencial, treinamento que exige ser presencial, treinamento prático. Todas as matérias mais teóricas são feitas pelo Teams, pela ferramenta lá que eles pré-estabelecem, porque não faz sentido você gastar luz, gastar água, gastar N coisas. Aluguel, às vezes aluguel. Exatamente. Então, assim, se até para os funcionários isso já tá assim, eu imagino que para os candidatos mais ainda, entende? Mas não acho que vai ser uma coisa assim, pronto, eles deram o pontapé inicial, pá, foi. Não acho também, tá? Acho que isso vai ser implantado aí pelo próximo ano, vai. Oxe, eu abri a próxima aqui, acho que não entrou. Entrou? Não entrou. Tá, vou ler. Quem não for chamado para a próxima etapa, entra para carência? Sim. Entra para carência. Eles especificaram quanto tempo vai ser a carência? Não especificaram, mas na Latam, baseada nos últimos processos, são 6 meses. Costuma ser esse tempo mesmo. Não especificaram, mas assim, gente. Eu acho que você já até postou alguma coisa a respeito disso, né? Da regra do 6. Sim. Você não eu vi que alguém saiu dessa regra agora e colocou 1 ano de carência, mas geralmente é 6 mesmo. Presencial. Se você reprovar na Azul nesse teste, também é 6 meses. Mas se você reprovar lá na fase presencial, aí é 1 ano. Ah, tá. Eles estão fazendo mais ou menos que nem o formato da Emirates, que era antes, né? Agora eu nem sei se está assim. Mas todas as fases, eles tinham carência de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Dependendo da fase que reprovava. Sim. Deixa eu ver, mais uma pergunta aqui. Nossa, tem muita pergunta, gente. Calma. Tá, calma. O que vocês observam em futuros tripulantes que chamam a atenção em vocês? Na verdade, eu não observo nada, porque eu não tô olhando isso, né? Mas... Competências comportamentais e capacidade de lidar com o público de forma geral, tá? Entendendo a necessidade de cada tipo de cliente. Então, por que a Latam colocou o Jets aí? Gente, isso tudo, tá? Eu vou ser bem honesta aqui com vocês. Empresas, acima de tudo, no mundo corporativo, são CNPJs que buscam ganhar dinheiro.
Então, se a gente for parar para pensar em como o mundo corporativo, de uma forma geral, tem se desenvolvido, o que as empresas estão procurando são competências comportamentais, responsabilidade com a sustentabilidade, afinal, esse é um assunto que está em alta e que está sendo discutido dentro dos padrões de avaliação das empresas. E outra, representatividade, né? Diversidade. Por quê? Porque quanto mais diverso o time, mais tipos de pessoas podem se conectar com isso e preferir, né, aquela empresa. Enfim. E olha, hoje... gente, isso... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Isso tudo que a Mari tá dizendo não serve só pra Latam, não. Serve pra qualquer empresa. Esse negócio do JETS, ele já apareceu em outras empresas com nomes diferentes, mas sempre tá lá presente. Já, exatamente. E outra, quando a gente pensa, antes de você pensar em que tipo de funcionário, e gente, isso é um grande insight para que vocês estudem o que as empresas querem, tá? Antes de vocês pensarem no tipo de funcionário que eles querem ter, pense em qual é o consumidor, né? Quem é o consumidor que está em ascensão naquele momento para aquela empresa conquistar. Então, eu vou dar um exemplo básico, né? Antigamente, a empresa era super... as empresas eram super chiques. Por quê? Porque a classe alta, não sei o que, queria andar de avião e tinha toda aquela palhaçada que vocês já conhecem, de copo de cristal. Palhaçada não, que era muito bonito. Mas era muito bonito, mas não é democrático. E caro. Muito caro, não é acessível. Hoje em dia, quem são os principais consumidores, né? O que essas pessoas querem? Tem que fazer uma análise, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, um dos focos da Latam está sendo trazer pessoas que saibam lidar com diversos tipos de público por 2 motivos. Primeiro, porque eles estão voltando a oferecer muitas viagens a clientes corporativos, né, que antes era super, super, super em alta, mas depois, com a chegada do home office, abaixou muito, muito bruscamente. Então, eles fazem programas de milhas, de não sei o quê, de Gold, cartão Plus, cartão XYZ, para trazer essas pessoas, né? Então, eles buscam pessoas que saibam lidar com isso e também pessoas que estão... jovens, que são aí a maioria do mercado, eu diria assim. Então, tem que ser numa linguagem tranquila, tem que ser de uma forma que essas pessoas se identifiquem. E outra, o consumidor hoje em dia, ele tá muito mais criterioso do que ele era antes. Sim. Então, eu tenho muita fé, sabia? Nessa geração, por mais que a gente tenha alguns problemas, eu tenho muita fé nessa geração. E eu acho que é importante vocês fazerem essa análise, sabe? Que nem o Marcelo falou, independente de Latam, de Gold, de Azul, porque isso traz muitas respostas. Exatamente. Te prepara aí para qualquer coisa que possa vir aí no futuro. A próxima. Não foi possível compartilhar essa resposta. Tá bom, vamos ler aqui. Eles avisam com antecedência o dia das dinâmicas ou avisam em cima da hora? Não. Olha, considerando esse processo... Uns 2 dias de antecedência. Vamos colocar aí uma média de 2 dias. É capaz que seja realmente por aí também. Eu não acho que eles vão avisar com tanta antecedência, até porque pelo fato de ser virtual, né? Você não tem o tempo de deslocamento, teoricamente. Eu sei que a gente precisa se organizar para poder tirar aquele tempo, para poder fazer a seleção e tal, mas eu não acho que eles vão avisar com tanta antecedência. Posso estar errado, mas eu duvido. Assim, gente, é aquilo, né? A gente fala baseado nas evidências, né? Aqui ninguém fala nada porque acha uma coisa ou acha outra. São evidências. Se o processo tá acontecendo de uma forma rápida, se o processo tá rolando aí, dando linha na pipa, não esperem que eles deem prazos para que vocês façam essas dinâmicas. Então, na dúvida, se prepara pro pior. Te ligou agora para você fazer amanhã. Esse seria o pior cenário, correto? Esse seria o pior cenário, com certeza. Então, realmente se prepare para o pior cenário, porque ele pode acontecer. Exatamente. E quem tá preparado... vai na frente. Essa frase é perfeita, perfeita. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Temos mais perguntas aqui, deixa eu ver o que eu abro aqui. Tá. Deixo a câmera pegar até a cintura para cima? Não precisa. Não precisa, não.
Eu acho que o ideal, na verdade, é você se enquadrar, assim como o Marcelo tá enquadrado, talvez um pouquinho mais for o caso, porque o computador, né, assim, enquadra mais. Até me arrumei aqui pra enquadrar bonitinho, ó. Isso, tá precisa ser da cintura pra cima, não, fica tranquilo. Mas também não vai fazer de cueca, né? Porque se você precisar levantar pra resolver qualquer coisa... Gente, a Mari acabou de descobrir como é que eu tô fazendo a live. Não, e eu, né? Como que eu tô? Pois é, gente. Live é bom por isso, né? Pra começar, que eu tô sentada no chão. Pra começo de conversa, o único apoio que eu consegui pro meu celular é um apoio aqui numa cadeira, eu sentada no chão. Mas... A gente dá um jeito. Então, não fique de cueca. A gente não viu, gente, nossa, tanto juiz aparecendo de cueca, procuradores fazendo, repórteres que passam engatinhando atrás, você vê. Então, assim, não precisa mostrar seu corpo inteiro na câmera, mas se for o caso de você, sei lá, gente, se cair alguma coisa no chão e você precisa levantar pra pegar, tá tudo bem. Entendeu? Já era. Deixa eu só esclarecer um negócio aqui, porque a Mari falou que tá aí acreditando na juventude, e aí me mandaram aqui, defina jovens. Gente, não tem limite de idade, só pra deixar isso bem claro. Eu tô falando de consumidor, pelo amor de Deus. Sim, então, pra vaga qualquer idade tá valendo, tá? Espírito. Exato. Nossa, já sai amanhã nos grupos do Facebook. About Me. A Mari falou que só aceitarão candidaturas até 18 anos. Exato. Pelo amor até 18 anos, o mínimo. Ai, meu Deus. Tanto que a gente fala que não tem limite, né? Pelo amor, gente. Ai, gente, tem tanta pergunta que eu tô perdido aqui na hora de selecionar. Vocês vão com calma. Gente. É sério, Mari, você não tem noção. Eu não tenho mesmo, eu não consigo. Pra mim, os comentários nem estão carregando mais. E tinha uma de teatro aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou abrir essa aqui que eu achei. Não abriu também. Deixa eu ler ela. O que vocês consideram mais importante na dinâmica? O que eu considero mais importante? O comportamento como um todo, a comunicação e o trabalho em equipe. É isso. E aí, se você se basear, né, pelo isso que a Mari falou dos Jets, eu acho que você vai estar bem guiado aí. Eu já li essa. Tá tudo bugado agora. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva e também vai pro YouTube, só que pro YouTube lá no final de semana, tá? Perrengue chique da edição, né? Até que ficou bonitinho o nosso vídeo, não sei se chegou a ver. Legal. E tá tão bugado que nesse momento... Peraí, eu acho que... O que aconteceu? O meu filtro apareceu aqui, gente. Olha só! Mas acho que eu tô vendo ele já faz tempo, viu, mano? Já? Então, pra mim tá diferente. A Vitória mandou aqui já no chat algumas vezes, vou ler. Gente, como seria a divisão de grupos para as dinâmicas de grupo no Google Meets? Fica todo mundo numa sala principal? Então, a Mari, ela deu aí algumas possibilidades do que poderia acontecer. Pode ser que não seja realmente dividido em grupos menores. Pode ser que na sua seleção já seja chamado um grupo menor, que seja trabalhado aquele grupo. Sim. Então, assim, muitas possibilidades do que pode acontecer e não precisa se preocupar com o que a ferramenta oferece ou não. Se ela não tem salas de divisão aí, eles vão fazer funcionar de uma outra forma, tá? Sim. Então, conduzir esse processo. E só a título de curiosidade para vocês, os grupos que estão sendo chamados aí são de 20 pessoas. Então aí você já tem uma ideia. E eu não sei como é o Google Meets porque eu nunca usei, mas eu acho que todos eles têm aquele negócio de levantar a mãozinha, né? Pra poder falar e não sei o quê. Então vai ser por aí, gente. Sim, levanta a mãozinha, tem o chat, tem aquela ferramenta de compartilhar a tela, né? Que eles vão apresentando algumas coisas, tem tudo isso. Fora, isso não muda muito do presencial, porque no presencial você também vai falar na hora que é a sua vez de falar. Você não vai ficar aí se jogando pra falar na frente de todo mundo pra ser o destaque da galera, porque não vai ser legal. Exatamente.
Então tá, o pessoal tá aí falando a mesma coisa que a gente. Alguém já foi chamado aí pra segunda fase? Você sabe não, né? Ninguém foi até agora, até o momento. Na verdade, assim, a minha teoria, baseada em vozes da minha cabeça, é que como... Não, na verdade não é uma teoria baseada em vozes da minha cabeça, é baseada em como foi a primeira fase, né? Então, qual foi a ordem das coisas aconteceu assim. Abriu a inscrição pro pessoal de migração interna. Aí foram 3 dias também, se não estou enganada, foi bem curtinho, fechou. Aí depois essas pessoas fizeram a primeira fase, que era diferente desse da externa. Aí eles fizeram, né, naquele dia, abriu, fechou. Agora essas pessoas estão sendo chamadas para dinâmica. O tempo que separou o interno do externo foi mais ou menos uma semana. Então, uma semana depois de abrir interna, abriu externa. Uma semana depois de chamarem o pessoal da interna, chamaram o pessoal da externa. Isso para a primeira fase. Então, eu acredito que vai demorar... o pessoal da migração interna está fazendo essa semana dinâmicas. E até sexta eu ouvi relatos de pessoas que estão em turmas aí de dinâmicas. Então, eu acredito que na próxima semana, a partir da próxima semana, eles chamem o pessoal da externa, né? Então... É como se fosse meio que um carrosselzinho, então vai tudo numa ordem, assim, e aí você vai no seu vagão ali, mas aí você vai chegar na mesma estação. Nossa, essa analogia foi péssima, mas acho que deu pra entender. Deu pra entender perfeitamente. Responder mais algumas, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é agora. Pode mandar no chat mesmo, porque o negocinho ali embaixo já bugou. O número máximo de perguntas foi alcançado, né? A Bárbara mandou uma que eu achei interessante aqui. A Vi já respondeu, mas eu vou completar aqui. Como saber responder situações de bordo se você nunca foi comissário? Não foque nas situações que estão acontecendo como uma situação de bordo, e sim como uma situação de atendimento ao cliente. Então, o que você faria para ajudar aquele cliente, para ajudar aquela pessoa, independente do que é que tenha acontecido. Então, qual a solução que você pode dar para aquela pessoa, uma resposta satisfatória, entendeu? Como você gostaria, né, se você estivesse no lugar dela, de ser tratado? Exatamente. Então é por aí. Se você seguir nessa intenção, vai dar tudo certo. E trazer de volta o que eu aprendi hoje nessa live, que eu não conhecia esse termo, JETS! Se você usar isso para guiar a sua resposta, vai estar ótimo também. Vou fazer um post sobre isso, porque muita gente acaba... Gente, uma coisa que eu tenho a falar para vocês sobre o JETS, que eu tenho certeza que vai agregar aí a vida de vocês e a dinâmica, né? Quando você pensa nessa coisa, você precisa pensar na sua vida profissional, tá? Então, assim... a letra do JETS que eu acho mais legal, tudo no exemplo. É a empatia. Porque ser empático é lindo, é maravilhoso. Tá, ótimo, beleza. Parabéns por ser empático. Muito bom. Mas, no seu dia a dia de trabalho, em quais situações você exerce isso? Como é que você coloca isso na prática? Como é que você fala com as pessoas, né, tendo essa certeza dentro de você de que você está sendo empático? Então, eu volto a falar. Não lembrem-se só do significado dessas palavras, mas sim do propósito que elas têm no seu atendimento. Então, por que eu quero ser empático? Por que uma empresa precisa que o funcionário seja, por exemplo, transparente? E outra coisa também, se vocês abrirem agora o site da Latam, vocês vão ver o JETS estampado praticamente lá, entendeu? Então, vocês vão ver que hoje em dia, por exemplo, não tem mais todo aquele BO de ai, meu Deus, eu não sei como é que faz para emitir uma passagem. Era tudo muito complexo, né? Antes, quando você entrava num site de companhia aérea para comprar uma passagem. Hoje em dia, sim, você vai lá no site da Latam, tá escrito assim: manual de emissão de passagem, manual de check-in, manual de despacho de bagagem, manual de não sei o quê. Tá tudo muito claro e muito simples de ser entendido. Então, isso é o JETS sendo colocado em prática. Outra coisa, né, um outro exemplo para vocês. O fato deles terem colocado na descrição da vaga, já de início, como serão todas as fases e como serão essas fases, já é um exemplo desse conceito, né, dessa transparência. Transparência. Desse negócio JETS, né? Simplicidade, tá tudo ali. Exatamente. Então, assim,
quando vocês leem a missão do cargo, que está escrito lá no vagas.com, vocês já tem tudo. Entendeu? Tem tudo. Tudinho. Devo usar termos técnicos na minha resposta? Tudo bem se usar, mas também não precisa se preocupar com isso, né? A não ser Concordo plenamente. se você nunca foi comissário de bordo, gente, cuidado para não errar nesses termos, né? O que são termos técnicos? Eles não vão pedir para você resolver um atraso Fox Alpha, por exemplo. Entendeu? É situação de atendimento ao cliente. Até porque os termos técnicos, alguns deles podem mudar de empresa para empresa, entendeu? Como? E eu acho que assim, se você quer usar, pode usar, se você tem certeza do que você está falando ali, mas o mais importante é você ser claro na sua resposta e passar a informação correta. Lembrando que atividade em grupo e o grupo precisa estar em consenso. Então a forma como você facilita essa comunicação também conta. Usar termos técnicos é praticamente fugir dos jets, né? Não necessariamente, depende da situação, né? Transparentes e simples. Mas às vezes em alguma situação pode ser que caiba, mas é isso. Peraí, eu tinha visto uma coisa interessante aqui. Gente, minha memória tá tão ruim. Obrigado pelos elogios aí que vocês estão mandando pra gente, tá? Tô adorando ler. Pessoal falando muito bem das nossas lives. São muito boas mesmo, gente. Eu tenho que concordar, não é... Falsa modéstia aqui não cabe. Tinham perguntado, e você já falou disso, mas vou repetir porque eu acho que é interessante. Já que não tem nota de corte, todo mundo da primeira fase passa para a segunda? Não. Gente, eles vão ali nivelar os melhores que eles querem para uma quantidade que eles estão dispostos a avaliar aí nessa segunda fase. Não tem como eles passarem. Quantas inscrições foram? Você lembra que você falou? Desculpa. 11 mil. 11 mil, não tem como passar 11 mil para fazer dinâmica de grupo. Imagina o tempo que eles vão gastar para analisar 11 mil pessoas em uma dinâmica de grupo de 20 em 20. Vocês estão entendendo? Olha, geralmente, isso são termos de RH, não tem nada a ver com a Latam. Mas geralmente eles passam aí para as próximas fases o número daqueles que eles precisam mais uns 30%. Para ter, né, como fazer esse funil. Então, como eles não disseram, né? Tipo... Quanto eles precisam. Falaram aí de um número de 800. Gente, não vocês tiraram essa informação, porque... Entendeu? Eu não vi nada sobre isso. Cuidado com as fontes. E, gente, olha, eu quero fazer um apelo. Sabe, apelo? Um apelo mesmo. Apele. Por favor, para de ficar acreditando em tudo que vocês lembram na frente de vocês, tá? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês problematizam tanto algumas coisas que não precisam, tá? Ser problematizadas. Então, assim, o fulano falou, você só vai acreditar no fulano se o fulano der a fonte. Entendeu? Exato. E a fonte não é um site qualquer, gente. Tem que ser fonte oficial. Vamos lá. Exato. Eu sugiro que vocês fiquem atentos sempre no LinkedIn das empresas, tá? Elas são ativas pelo LinkedIn, colocam ali as atualizações, ou até nos comunicados que essas empresas emitem e mandam pro e-mail de vocês. Sim. Então, assim, porque o fulano fez as contas, conhece alguém que conhece ciclano, que fez Beltrano, que não sei o quê. Não, gente, não. A gente tá aqui ajudando vocês a entenderem as fases, a se sair melhor. Mas vocês são as pessoas que estão tendo as informações em primeira mão, porque vocês estão tendo a informação direto da fonte nos e-mails de vocês. Então, gente, vocês são os mais informados com toda certeza. Sim. A questão é que vocês precisam saber interpretar direitinho, né? Essas informações. Vocês acham que terá alguma outra avaliação do inglês ou somente aquele teste do Job Coach? Não, eu acho que vai ser só aquele teste do Job Coach. E aí, depois que se formarem as turmas, deve-se fazer alguma possibilidade de quem quiser tirar a bandeira, fazer o teste de proficiência da empresa para tirar a bandeira. Eu não acho que isso vai ser algo do processo seletivo para não atrapalhar até esse ciclo que eles estão criando. Ainda mais que eles não colocaram como uma extrema necessidade o idioma, tirar a bandeira com uma coisa secundária depois de já contratado faz muito sentido. E é assim que acontece, gente. Por exemplo, se eu... Vamos supor que eu tô na Latam, aí eu falo inglês e tal, beleza.
Aí eu aprendi espanhol. Eu solicito a empresa. Então eu tô querendo tirar essa bandeira. Posso fazer a prova? E eles mesmos marcam essa prova, fazem tudo direitinho, né? Os balangandangos. E aí fica tudo certo. Mas eu não acho que vai ter. Até porque, gente, tá tudo descrito, as fases, né? E como não tem nada sobre isso, então a gente vai pela informação oficial, entendeu? O que é tirar a bandeira significa você tirar o credenciamento daquele idioma, porque o pessoal perguntou. Termos técnicos, né? Porque geralmente você anda com um pinzinho, às vezes não é obrigatório, às vezes eles dão isso como opcional, anyways, você pode ter um pinzinho no seu crachá, no seu uniforme, em algum lugar, com as bandeiras do idioma que você fala. Então, sei lá, do inglês pode ser a da Inglaterra. E aí o espanhol, a da Espanha. Então é isso que é tirar a bandeira. Porque vem a bandeira do idioma, só que aí com o país original ali do idioma, né? Então é isso. Que é tirar a bandeira. Mas tô falando de termos técnicos, tô aqui fazendo o oposto, né? Pois é. Tem bandeira para Libras? Não tem bandeira para Libras. Nunca vi bandeira de Libras. Nunca vi. Eu acredito que seja até pela... Eu não sei como é na Gol. Mas antes, pelo menos na Latam, tinha uma ferramenta nos tablets das chefes de cabine que era tipo um tradutor de Libras. Tipo, você escrevia o que você queria falar, e aí ele era tipo um robozinho no tablet. Me fala a verdade, nas vezes que você teve que atender passageiros com quem você poderia falar Libras, você usou essa ferramenta? Não. Não. Dá pra super se comunicar com linguagem corporal, né? Tipo, mesmo... Então. Leitura labial, mostrando ali o que é necessário, né? Eu acho que, claro, é algo que ajuda muito, mas é possível fazer, caso não tenha. Tá todo mundo... na verdade, não tá todo mundo perguntando, mas já perguntaram isso várias vezes. Quando pedem o inglês falado durante a entrevista? Gente, provavelmente a prova de inglês foi o que já foi feito. E foi o que a Mari falou, e eu super concordo. Eu acredito que qualquer credenciamento aconteça depois. Isso já foi. Então não acho que vai ter uma parte da seleção que seja para avaliar seu inglês falado. Não nesse momento, talvez depois para tirar a bandeira. Tá. Mais alguma coisa? A princípio, eu acredito que também mais dúvidas tenham sido... sanadas. Tem muita dúvida. Mas eu acho que assim, gente, o principal, o mais importante aí, porque a gente já passou de 1 hora de novo de live, o mais importante aí para essa fase da dinâmica, a gente falou aqui. Se você não pegou do começo da live, vai ficar salvo aqui no Instagram e no final de semana estará lá no YouTube também. Então, volta, reassiste. No YouTube dá para assistir 2x. Velocidade avançada. O que eu acho maravilhoso é que dá pra achar ali o pedaço que vocês querem ver, tá? Quer falar mais alguma coisa, Má? Quero te fazer um convite. Convida, manda. Na verdade, assim, foi uma ideia agora que eu vi o pessoal falando e tal, nos comentários, mas eu acho que a gente pode, em algum momento, eu vou te fazer esse convite formal depois, fazer um post, sabe? Mas eu vou aproveitar o ao vivo mesmo. Ai, meu Deus, tô até com medo agora, porque isso não foi combinado. Quê? Isso não foi combinado, tô até com medo agora, Amanda. Não, eu acho que a gente pode fazer uma live depois comentando sobre resoluções de situações a bordo. Excelente ideia. De acordo com a nossa experiência. Lembrando que, gente, isso não é resposta de processo seletivo, é só assim, a título de curiosidade, para que vocês consigam entender no dia a dia, né, e na prática da profissão, como é que isso funciona. Eu acho bacana a gente cobrar. Quem concorda, quem quer ver a gente fazendo essas situações a bordo ao vivo aí, manda um coraçãozinho no chat. Bota o coraçãozinho que eu vou agitar aí essa live. E só dar um aviso para quem estiver interessado, fazendo meu próprio public post, é que eu acho que na sexta agora, eu vou também colocar nos stories, eu vou fazer uma live de análise de currículo ao vivo. Então... Gente, assistam essa live. Eu vi a Mari fazendo isso ao vivo. É incrível. Ela deu dicas ali que eu fiquei... Gente, que interessante. Eu não tinha pensado nisso. É muito bom. Eu vou fazer aí essa live. Na verdade, era para ter feito já essa semana, mas com a demanda de alunos é impossível. Então, eu vou tentar fazer isso na sexta-feira. Bom, vamos tentar fazer essa live, então, que você sugeriu, que eu achei uma ideia incrível. E vamos tentar fazer antes de começar a fase da dinâmica.
Sim, assim, ó, gente, a primeira pessoa que recebeu o e-mail, você avisa, gente, recebi o e-mail. Pra gente fazer logo. Não quero que você relate a dinâmica, não quero que você seja X9, nada disso. É só pra gente estar atento aos prazos, entendeu? Que eles estão dando. Exatamente. Mas acho que isso, mais uma vez, quero te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, sabe? Eu que agradeço por você ter vindo aqui participar de novo. Nem deu tanto tempo da nossa primeira live pra essa e você tá aqui de novo. E, gente, obrigado a todo mundo que entrou. A gente teve um fluxo muito maior do que da primeira. Acho que também pela questão do horário. Obrigado por terem participado aí. Vocês bugaram meu Instagram. Adoro! Foi maravilhoso. Você vai distribuir esse conteúdo, quer você queira ou quer você não. Entendeu? Obrigado, Má. Um beijo, meu bem. Bom final de semana pra você, tá bom? Pra você também, pra todo mundo. Gente, relaxa um pouco. Relaxa, vai dar tudo certo. Relaxa, vai dar tudo certo, gente. Segue nós que é sucesso. Tchau. Tchau.